Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp, bem-vindos. Estamos iniciando uma nova disciplina de Cálculo 4. E nesta aula eu vou apresentar essa disciplina para vocês. É uma disciplina lindíssima. A gente vai tratar de assuntos que para nós vão ter dois interesses bastante importantes. De um lado, nós vamos tratar de temas que são muito básicos na fundamentação da matemática. A ideia de sequências, de limites de sequências, de convergência de sequências, convergência de séries. E também no final da disciplina vamos tratar de equações diferenciais. E eu vou falar na aula de hoje sobre a importância desses temas. E uma coisa interessante é que esses temas de sequências e séries, eles têm, além de serem temas que lidam com conceitos que são pilares dentro da matemática, por exemplo, a ideia de número, que afinal de contas o que é um número real, a gente tem um jeito de olhar a partir desses conceitos. Eles também se conectam com coisas muito presentes na sala de aula. Então, ao longo da disciplina, eu vou poder mostrar também como que estes conceitos, que são muito sofisticados, eles se conectam com temas com os quais a gente lida na prática da matemática do ensino fundamental e médio. É uma disciplina muito bonita, são temas lindíssimos. Então, eu vou, na aula de hoje, mostrar estes temas e a relevância desses temas. Nós vamos tratar essencialmente de quatro coisas. Eu conseguiria separar assim, em quatro grandes blocos temáticos. Nós vamos falar de sequências numéricas, depois nós vamos falar de séries numéricas, e aqui a ideia é muito forte de convergência de sequências e séries. Depois nós vamos falar um pouquinho de séries de funções e na parte final da disciplina, de equações diferenciais. Esses temas, principalmente esses três primeiros, sequências numéricas, séries numéricas e séries de funções, eles estão ligados ao nascimento do cálculo. A maneira como Newton, Leibniz e Euler construíram as bases do cálculo, na verdade, Newton e Leibniz no século XVII, no fundo eles estavam pensando em séries de funções. É uma das primeiras, essa ideia ela está lá nas raízes do cálculo diferencial. E já no século XVIII, o Euler fez uma contribuição assim, enorme para o avanço do estudo de séries e séries de funções. Então, esses temas que nós vamos tratar, eles estão lá nos fundamentos mesmo do cálculo diferencial. E o primeiro tema que nós vamos tratar são sequências. Sequências estão muito presentes na nossa sala de aula. Quando nós falamos em progressões aritméticas e progressões geométricas no ensino médio, estamos falando de sequências. E também sequências aparecem muitas vezes de forma mais genérica, sem ser exatamente PA e PG. A gente tem exemplos de sequências interessantes em que diferentes momentos nós podemos incorporar nas nossas aulas. Um exemplo famosíssimo, né, é a sequência de Fibonacci, que ajuda muito porque ela atrai muita atenção dos alunos e analisar a sequência de Fibonacci é uma estratégia muito interessante que motiva alunos e ensina coisas importantes de matemática. Também aparecem de uma forma muito sutil quando a gente considera a expressão decimal de números. Isso tem a ver com o conceito de número. Quando a gente fala com os alunos do número π, 3,14159, nós estamos automaticamente falando e discutindo a sequência dos algarismos que estão presentes na representação decimal. Quando nós escrevemos que 2/3 é 0,666, e aqui nós fazemos a distinção entre número racional e irracional, quais as maneiras que nós temos para lidar com os nossos alunos, distinguindo números racionais de irracionais? Há uma maneira que há uma definição algébrica, né? Os números racionais são expressos por quocientes de inteiros, por frações, e os números irracionais não admitem esta representação na forma de frações, de quocientes de inteiros. Mas uma outra maneira de distinguir os racionais dos irracionais é através da expressão decimal, e aí a gente olha a sequência dos números. Os números racionais são os que têm a sequência dos algarismos, uma sequência periódica. Ela pode terminar, ou seja, ela fica com 0, 0, 0, 0, então é periódica, a sequência repete zeros, embora a gente não escreva. Ou um algarismo, como nesse exemplo, né, 666. E
a representação decimal tem uma sequência de algarismos que é periódica. E no número irracional, essa sequência não é periódica. Então, sequência aparece de forma natural aqui. E lembrando que não devemos confundir periódico com regular. Este número aqui, 20100100001, ele é um número que claramente tem uma lei de formação muito regular, não é? Os próximos algarismos são fáceis de predizer. Eu estou colocando um zero a mais entre cada algarismos iguais a 1. Quer dizer, a próxima sequência teria 5 vezes o algarismo 0 e depois o algarismo 1. Então, ele é uma sequência que tem um padrão, tem uma regularidade fácil de perceber, mas ele não é periódico, porque o tamanho desses blocos está variando. E isso leva à conclusão de que esse número é irracional. Então, vocês veem como sequências permeia, né, o nosso trabalho diário de professores. Mesmo sem formalizar no nível do ensino médio, a gente usa a ideia de limite de sequências, que nós vamos estudar nessa disciplina. Por exemplo, quando nós dizemos que o número π é 3,14159, nós estamos dizendo para os nossos alunos que o π é o limite de uma certa sequência. A sequência que a gente constrói escrevendo a expressão decimal de forma truncada. 3, 3,1. 3,1 é 31 décimos, é fração. 3,14 é 314 sobre 100, fração. E à medida que a gente vai acrescentando algarismos, a gente vai construindo uma sequência, que nesse caso é uma sequência de números racionais, porque são frações. E o número π irracional é o limite desta sequência de racionais. E isso é um jeito de explicar para o aluno quando ele faz uma pergunta muito complicada. Afinal, o que é o número log de π na base raiz de 2? Eu estou focando aqui a questão da essência do conceito de número. Afinal, o que é um número real? Bom, a gente, quando consegue escrever a expressão decimal, exatamente tem essa resposta. Um número real, o log de π na base raiz de 2, é o número real que é o limite da sequência 3, 3,3, 3,33, 3,331, a partir da expressão decimal. Isso leva a que a gente entenda o que é um número real. Um número real é um limite de uma sequência. Quando estiver falando de limite de sequência, eu falarei um pouquinho mais desse tipo. Séries numéricas são somas de infinitos termos de uma sequência numérica. É uma soma de infinitos termos, mas que o resultado é finito. Isso é muito desafiador, é muito intrigante. E essa ideia já aparece na Grécia com o filósofo Zeno, e que aparece nos paradoxos de Zeno. Quer dizer, uma série é uma soma infinita, no sentido de infinitos termos, mas cujo resultado é finito. E o famoso paradoxo do Aquiles e da tartaruga, que o Zeno formulou, que pode ser, bom, rapidamente pensado assim. Imagine que o Aquiles é um atleta que vai apostar uma corrida contra uma tartaruga e o Aquiles dá uma vantagem para a tartaruga, né? A tartaruga sai um pouco na frente. E o Zeno argumentava da seguinte forma, dependendo de como eu pensar, eu vou concluir que o Aquiles nunca alcança a tartaruga, porque na hora que começa a corrida ele está atrás e ele leva um certo instante delta T1 de tempo para chegar na posição onde a tartaruga estava no início. Só que nesse momento a tartaruga avançou um pouquinho, e ela está um pouquinho para frente. Então o Aquiles ainda não alcançou a tartaruga. Mas ele continua a corrida, daí ele corre mais um pouquinho e ele fica na posição em que a tartaruga estava agora, já no outro momento. E para chegar aqui ele gasta um tempo delta T2. E assim vai, a tartaruga se desloca e o Aquiles corre, e ele chega na posição em que ela estava um pouquinho lá na frente. E Zeno argumentava assim, bom, até que o Aquiles alcance a tartaruga, eu vou ter que percorrer essas distâncias todas e eu vou gastar tempos positivos em cada uma dessas etapas. E para que o Aquiles alcance a tartaruga, o tempo total vai ser a soma de infinitos intervalos de tempo. Soma de infinitos intervalos positivos daria infinito. E aí o Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. E a pergunta do Zeno era muito interessante, ele perguntava assim, onde está o erro do raciocínio? Ele sabia que o Aquiles alcançaria a tartaruga.
Mas o que ele queria era discutir a maneira como nós pensamos, para aprender, para não cometer estes erros em outras situações. É muito sutil essa postura. Neste caso, eu sei que o Aquiles alcança a tartaruga. Eu quero aprender onde é que eu estou errando quando eu faço esse raciocínio, para não cometer o mesmo erro numa outra situação. E isso é uma coisa extremamente sutil. E a resposta para isso é a seguinte: onde é que está o erro no raciocínio? Que a soma de infinitos intervalos de tempo positivos, então a soma de infinitos positivos pode ser finita. Isso é muito chocante. E essa é a ideia de convergência de séries que nós vamos estudar nesta disciplina. E este é um tema que pode ser colocado num nível bastante elementar. A ideia de convergência de séries eu vou abordar nas aulas futuras, e a gente lembra da soma dos primeiros termos de uma PG. Lembra? A1, 1 menos Q elevado a N, 1 menos Q. A1 é o primeiro termo, que é a razão da progressão geométrica. E quando nós temos razão com módulo menor do que 1, a gente tem a soma de infinitos termos da PG. E esta soma 1 mais meio mais 1/4, etc., que resulta 2. Isso a gente vai discutir na aula de séries convergentes, como que esta soma infinita dá um número finito. A ideia de séries de funções, que é o terceiro tema que nós vamos analisar, ela está embutida lá nos primórdios do cálculo. Euler é o grande nome com isso, descrever uma função a partir de uma soma infinita. Por exemplo, esses exemplos que eu fiz aqui são todos vindos da progressão geométrica. Se eu escrever 1 mais x, x2, x3, etc., veja que aqui tem reticências, é uma soma infinita. Isso é uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 e a razão é x. A fórmula do soma dos infinitos termos da PG é A1 sobre 1 menos a razão. Então, 1 sobre 1 menos x. Mas tira o foco da PG. Olha para essa igualdade. Eu estou falando que esta função 1 sobre 1 menos x pode ser escrita como essa soma infinita. Não parece que isso traga uma grande contribuição para a matemática? Vai trazer. Olha que bonito. Aqui eu escrevo outra PG. 1 menos x mais x2 menos x3. O A1 continua sendo 1 e a razão é menos x. Ou seja, eu escrevo a função 1 sobre 1 mais x como essa soma. Se eu colocar a razão menos x², 1 menos x² mais x², a soma dá 1 sobre 1 mais x2. Mas sabe o que Euler fazia? Ele olhava para as igualdades e aplicava cálculo, as técnicas de cálculo, derivação e integração. Vou mostrar para vocês o que ocorre se eu integrar aqui. Se eu integrar, eu vou obter primitiva de 1, x, primitiva de x, x2 sobre 2, primitiva de x2, x3 sobre 3. Então, eu faço as primitivas do lado de cá e primitivo do lado de cá. Primitiva de 1 sobre 1 menos x é menos o ln de 1 menos x. E eu posso fazer isso com todas as formas. E aquela terceira, em que a função era 1 sobre 1 mais x2, essa função é a derivada de arctangente. Quando eu primitivo, isso dá arctangente x e aqui dá a soma com as primitivas feitas a partir da parte polinomial. Olha que coisa sensacional que o Euler e outros perceberam. Esta fórmula não faz sentido quando o x é 1. Aqui fica 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1. E aqui fica meio. Desse lado fica uma coisa muito estranha. Fica 1 menos 1 mais 1 menos 1. Essa soma, hora dá 0, hora dá 1. Hora dá 0, hora dá 1. E aqui dá meio. Então a gente costuma dizer que essa igualdade não vale para x igual a 1. Esta igualdade faz sentido quando x igual a 1. E quando eu faço aqui x igual a 1, desse lado fica o arco, cuja tangente é 1, que é π sobre 4, arctangente 1. E do lado de cá fica uma soma, 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7, que fornece uma maneira de calcular π. Se a gente fizer essa soma aqui, parcialmente, for fazendo essa soma, vai dar exatamente π sobre 4. Então, olha que coisa fantástica. Escrevemos uma igualdade para PG, calculamos primitiva, substituímos x por 1 e tudo funcionou. E dá para calcular π. E isso está lá nas origens do cálculo, esse tipo de abordagem.
E o último tema que nós vamos ver na disciplina são as equações diferenciais. E uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função e suas derivadas. Por que que isso é relevante dentro da ciência, dentro da matemática? Onde é que isso é importante? Se nós lembrarmos que taxa de variação é sinônimo de derivada, ou que derivada é sinônimo de taxa de variação, equações que envolvam derivadas de uma função, na verdade, estão descrevendo fenômenos em que eu digo algo sobre a taxa de variação. Por exemplo, dizer que a derivada é 5 vezes a função é um jeito de dizer que a taxa de variação da função é 5 vezes o valor da função. Estou dizendo que a variação é proporcional ao próprio tamanho daquilo que eu estou observando. E isso é muito comum no mundo real. Esse tipo de equação é usada, esse tipo de equação derivada igual a uma constante, ou seja, proporcional à própria função, isso é muito usado em um monte de problemas reais. Por exemplo, em epidemiologia, em propagação de doenças. Porque pensa numa doença infecto-contagiosa. A taxa de crescimento da função, que é a derivada, é proporcional ao número de indivíduos contaminados. Quanto mais pessoas contaminadas, mais rapidamente a doença vai se espalhar. Então, a modelagem matemática da propagação de doenças leva em conta uma expressão com este formato, leva em conta uma equação diferencial que tem bem essa cara. Crescimento de população, a mesma coisa. Quanto maior o número de indivíduos, maior o número de cruzamentos, de acasalamentos, maior a taxa de crescimento da população. Em biologia, em ecologia, quando uma população de uma espécie está muito pequena, os biólogos já começam a imaginar que não vai ter taxa de crescimento adequado para a população se manter. É muito bonito, muito rico em aplicações esse tema. E a gente vai estudar equações diferenciais com um pouco de cuidado e vai ter a ordem da equação diferencial depende de qual derivada a gente usa. O primeiro exemplo que eu dei aqui era de ordem 1. Se eu pegar a terceira derivada, uma equação como essa, 3 vezes a terceira derivada, x vezes a função, isso é uma equação diferencial de ordem 3. E a gente vai analisar alguns contextos onde equações diferenciais aparecem. Isso faz parte dessa disciplina. Nós vamos ver uma coisa muito bonita. Está vendo essa equação aqui de ordem 2? 3 vezes a segunda derivada, menos 18 vezes a primeira, mais 24 vezes a função. Essa função aqui é solução, exponencial de 2x. Essa daqui também é solução, exponencial de 4x. Quer dizer, solução é uma função que, se substituída, torna verdadeira. Soma dessas duas funções, olha, e elevado a 2x, elevado a 4x, multiplicada por constante somada. Também são soluções. Aqui vai aparecer a ideia de combinação linear, lá da álgebra linear. E sabe por que é e elevado a 2x e e elevado a 4x? Porque 2 e 4 são soluções da equação do segundo grau, 3x² menos 18x mais 24 igual a 0. Há uma ligação entre a equação diferencial de ordem 2 com a segunda derivada e a equação do segundo grau comum que a gente ensina até no ensino fundamental. E a gente vai analisar isso ao longo da disciplina. Como vocês viram, são temas lindíssimos. Acho que vocês vão gostar muito dessa disciplina. É um tema riquíssimo e, como eu disse no começo, conecta coisas que são fundamentais na matemática com coisas que estão presentes até na nossa sala de aula e que tem muitas aplicações em situações concretas. É um tema fascinante. Ok?